Olá, sétimo ano, como vocês estão? É um prazer mais uma vez gravar para vocês, repassar um pouco sobre o conhecimento de religião. Hoje nós vamos trabalhar com o sagrado e o profano, que é o capítulo 3. Suas atividades devem ser das páginas 35 a 38. São muitas páginas aqui, mas lá é pouca atividade em cada folha, tá? Então fiquem tranquilos. Vamos começar com a correção do simulado. Na primeira questão, ele queria saber quem trouxe essas correntes, protestantes, como o luteranismo, para o Brasil, né? Então foram os alemães. A segunda, ele queria saber quem trouxe os elementos simbólicos litúrgicos para a Igreja Católica, foi no caso dos europeus. A terceira, ele queria uma explicação de mosaico religioso, por que existe isso aqui no Brasil, esse termo, né? Pois existe uma pluralidade de religiões no Brasil, não só de agora, mas desde antes da colonização. A quarta, ele queria saber esse objeto aqui, o que representava, então são os objetos litúrgicos. A quinta, ele cria um exemplo real do que o cristianismo fez nessa parte social para o povo, para o Brasil. Então, as Santas Casas de Misericórdia é esse exemplo real que se pode comprovar de um benefício do cristianismo católico. No capítulo 3 que vamos agora entrar, né, o sagrado e profano, ele vem trazer a diferença, a semelhança, o significado dessas duas palavras, sagrado e profano. Então, antes vamos ler essa passagem aqui de Êxodo, onde diz: Deus disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar sagrado. Tá? Então, iniciando assim a nossa definição de sagrado, nós vamos começar por onde as pessoas conseguem ter essa experiência, se comunicar. Algumas é em silêncio, outras em companhia de pessoas, em ambientes calmos, mais iluminados, com mais ou menos luz, ao ar livre. Para muitos, os espaços sagrados são lugares de encontro entre o céu e a terra, nos quais é possível sentir uma harmonia com o transcendente, ou seja, com a parte divina. Você está em harmonia com a sua divindade, que pode ser um deus, pode ser deuses, depende da sua religião, depende do que você acredita. Então, a palavra é sagrado. O termo sagrado vem do latim sacratus, ou sacrum, e diz respeito a tudo que se relaciona com o transcendente, ou seja, a divindade, Deus. Para algumas culturas, sagrado significa a manifestação de uma força misteriosa, de uma realidade que não pertence ao mundo profano. Aqui você já pode perceber que sagrado já é o oposto de profano, que não pertence. Então já dá para ter uma noção aí das duas palavras. Continuando. A manifestação do sagrado é designada pela palavra hierofania, que é a junção de dois termos, hieros, que é sagrado, e phanein, que é manifestação. Então, onde aconteceria isso? Essa manifestação? Em várias formas, na natureza, história, nas pessoas, nos seus testemunhos, pequenos e grandes objetos, gestual, palavras, ambientes, regiões e espaços, grutas, templos, lares e por outros exemplos, né? Então isso seria onde as pessoas conseguem ter perceber essa manifestação, onde Deus ou deuses ou algo que elas acreditam, né? A divindade como um todo, faria sua manifestação. E o ser humano religioso experimenta o sagrado no espaço, no tempo, na própria natureza e na própria existência. Agora vamos para o termo profano. Ele vem do latim profanos, se refere ao que não é sagrado, ou seja, o oposto. Se sagrado é o que pertence a Deus, ao que é de Deus, ao que ele pode se manifestar ali em algo ou alguém, profano seria o que não vem de Deus, o que não se manifesta dele, mas sim de outra coisa. No recinto sagrado, o mundo profano é transcendido, quer dizer, vai além de seus próprios limites. Não tem nem uma regra. Profano seria de qualquer forma, né? Não existem os preceitos para se seguir. Para alguns, a porta de um templo ou de uma igreja separa o espaço sagrado e um profano. Ou seja, imagina aí, isso não é a minha opinião, tá? É o que está abordado aqui no tema. Que na igreja, a parte interna, lá quem está a igreja, né, tudo que está lá, os objetos, até mesmo os bancos, as cadeiras, todo o povo seria a parte sagrada, porque está buscando ali Deus, vem de Deus e tudo mais, e o que está fora da igreja seria o profano, seria a parte ruim. E o que estaria fora da igreja? Exemplo,
o chão, as árvores, o mundo todo? Não, porque o mundo não cabe na igreja, né? Então o mundo não seria totalmente profano, não é assim. Mas ele quer dizer é o que não segue essas regras, os preceitos, que não segue o caminho do bem. Exemplo, a violência, a prostituição, na família, as separações, a vivência entre pais e filhos, que talvez seja bem difícil, né, na adolescência, na juventude, a rebeldia e tudo mais. Então, isso vai se caracterizando como profano, tá? Aqui foi uma parte que eu achei interessante do vídeo de vocês, resolvi tirar foto. Então, só um complemento para você dizer que nas tradições religiosas, tudo que é relacionado ao transcendente pode se tornar sagrado. Pode se tornar, tá? Um objeto, uma pessoa, uma imagem, ou uma celebração sagrada como culto, missa de uma festa considerada profana como carnaval. Isso daqui já é o contrário. O carnaval é o que é o profano, ó. Música sacra da profana. Enquanto tá tudo direitinho organizado ali, você já sabe diferenciar o que é bom do ruim. Então a parte boa seria a parte do sagrado e a parte mais, deixa eu usar uma palavra aqui para não ofender. A parte mais distante de Deus já seria o profano. Aqui cita o carnaval. Não vou dizer que o carnaval seja algo impuro, referente assim à questão do sagrado, tá? Depende muito do que você faça, depende muito de como você vê, depende da intenção de que você tá, porque citou carnaval, mas poderia ser qualquer outra coisa, qualquer tipo de festa, qualquer tipo de relacionamento, uma imagem que você vê, um vídeo que você vê, então muitas coisas são profanas. No dia a dia a gente nem se toca, né? A gente nem se dá conta que aquilo ali não agrada a Deus. Mas enfim, aí temos esse termo transcendente, imanente. Transcendente é aquilo que ultrapassa os limites sensível, que é o sagrado mesmo. Imanente somos nós, que compõe essa parte onde Deus atinge, onde o transcendente ele faz parte, ele chega. Porque Deus não seria Deus para si mesmo, né? Não faria sentido ele existir sozinho. Ele existe, as pessoas existem, então essas pessoas é a parte imanente, ou seja, que depende do transcendente, tá? Temos aqui alguns termos que são muito importantes. Eu queria que vocês dessem atenção, esfriar sair um pouquinho a mente. Eu sei que é muita coisa, eu falo muito rápido, né? Porque nós temos um tempo estratégico para cada vídeo, para não ser mais cansativo se demorar. Então, assim, vai dando uma pausa, vai anotando os resumos, vai fazendo isso, para você tentar aprender esse termos, tá? O primeiro é secularização. É um processo de enfraquecimento da religião com aquela que estrutura de maneira exclusiva a vida política e social. Por exemplo, a igreja antes tinha, isso nos primeiros séculos, né? Tinha o poder total sobre tudo. Sobre talvez o comércio, sobre a política, sobre a parte social como um todo. E isso foi enfraquecendo. Então esse processo é chamado de secularização, tá? Porque a igreja tem a sua função religiosa hoje em dia, mas não tem a função mais política e social, como premissa, como a ordem. Até pode interferir em algumas coisas, sim, concordo. Ajuda, complementa, mas total não, porque isso era antes. E com esse processo isso acabou, tá? E temos o segundo termo, secularismo, que é uma ideologia que expõe os aspectos negativos da secularização, em que a religião se transforma em assunto exclusivamente privado. O transcendente é considerado supérfluo, o empecilho para o desenvolvimento humano. Ou seja, aqui ele condena, o secularismo condena a parte divina, condena essa parte onde diz que o transcendente ele tem que ser o centro de tudo, onde a divindade tem que regar o mundo. O secularismo ele diz que isso é um atraso, que você tem que pensar em outras coisas, tem que estar aberto a tudo, porque se você ficar assim, você vai ficar parado no tempo, não vai acontecer nada com você, não vai haver nenhuma mudança e não vai ser bom para a humanidade, né? Isso é uma ideologia. Então ele condena tudo, diz que não é importante você tipo ir à igreja, não é importante você ter uma fé, uma religião,
Isso aí é perda de tempo, tá? Não sou eu, mais uma vez que digo. Isso é uma teoria, o secularismo. Laico, o termo laico, ou leigo, né? Que no caso vai ser o nome de alguém, uma pessoa. São as pessoas que seguem o catolicismo, mas não participam da hierarquia religiosa, tipo os diáconos. A pessoa não é um padre, não é um bispo, não é o papa, não é uma irmã, mas ela é uma pessoa católica, religiosa, as pessoas que vão à missa, que rezam seus textos, que fazem as novenas, chamado povo. Este é o povo, tá? Na laicidade, que é isso? É tudo aquilo que não pertence à esfera religiosa ou à igreja. Ela designa um estado não confessional, ou seja, sem uma religião oficial. Não significa dizer que aqui que a pessoa não acredita em Deus ou em religião, mas significa dizer que é uma religião, uma única religião, não é a oficial para aquele determinado lugar. Por exemplo, aqui no país, né, no Brasil, nosso país, não tem como dizer que pertencemos a uma única religião. Isso é laicidade. Por quê? Porque não tem uma religião oficial, que tem várias religiões. Tá? Então tem que ser respeitada todas, tem que cada um viver é, em harmonia. Laicismo. Assim como a secularização culminou em um secularismo, a laicidade chegou ao laicismo, movimento ideológico dos setores de sociedade e do Estado que rejeitam a influência do poder da religião em aspectos considerados externos aos das instituições religiosas. Aqui deixa eu resumir para vocês. Laicismo é a parte onde diz que a religião também não é importante, não importa nem qual seja ela. Diz que qualquer uma não deve interferir em nada, ela não liga. O laicismo ele não quer que as religiões elas na verdade nem existam, né? Eles pensam isso, que deve existir apenas as organizações, mas que não deve ser movido por religião alguma, tá? O laicismo é isso. O outro termo, ateísmo, são as pessoas, você já sabe, né, que não acreditam em Deus, no transcendente. O fundamentalismo, para finalizar essa parte aqui, é um movimento que pode manifestar qualquer tradição religiosa, tá? Não é uma religião, pode acontecer em qualquer uma, que diz respeito ao apego aos fundamentos e à defesa rígida deles, interpretados como verdades absolutas, que consideram a existência de diferentes perspectivas e contextos. Desconsideram isso. Resumindo, fundamentalismo é a radicalidade. É quando você quer que a sua religião, sua crença, seja ali colocada de forma única e exclusiva e que todas as outras estão totalmente erradas e você faz até com que as pessoas desconsiderem as religiões existentes. Tipo, vão criticar, vai dizer que está errado. Não apenas vivem a sua religião de forma rígida, mas também já é condenando as outras. Isso é o fundamentalismo, tá? Então, os termos que eu quero que vocês já percebam aqui, eu falei de secularização, secularismo, leigo, laicidade, laicismo, ateísmo e fundamentalismo. Eu sei que é muita coisa, calma, mas a gente vai aos poucos trabalhando mais nas atividades. Quero que vocês façam direitinho. Se surgir dúvida, manda lá no grupo a dúvida que eu vou ajudando, tá bom? Então, ó, quando a tristeza bater na sua porta, abra um belo sorriso e diga: desculpa, mas hoje a felicidade chegou primeiro. Tenha uma excelente semana, até a próxima aula.